Graça e paz, queridos. Sou o pastor Márcio Lereno, do Ministério Apostólico Palavra da Vida. E o Congresso Cura Minha Noiva está chegando. Você já fez sua inscrição? 15 e 16 de novembro, em Camboinhas. Vai ser um congresso que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Trabalharemos sobre o tema produtividade venenosa. E nesse vídeo, eu quero compartilhar um pouquinho de como nasceu esse tema. Eu tenho um café de pastores que a gente faz aqui toda sexta-feira, e esse café de pastores se tornou um laboratório, onde a gente começou a compartilhar das lutas, dificuldades, limites que impediam o nosso desenvolvimento, e a partir daí, Deus começou a nos fazer entender que era necessário estudarmos um pouco mais sobre produtividade. Para aqueles que não sabem, produtividade é você fazer o que tem que ser feito em menos tempo, com menos recursos, com menos energia gasta. Porque nós temos visto muitas pessoas produzindo muito, porém com resultado pequeno e muitas vezes trazendo muitos efeitos colaterais à sua família, à sua saúde, ao seu casamento. E a partir desses meses, foram basicamente 6 meses que passamos aqui estudando sobre esse tema, nós chegamos a algumas conclusões. E eu queria que você ouvisse agora alguns depoimentos de cada um desses pastores que tem participado desse projeto aqui, pois esse tema, produtividade venenosa, nasceu desse laboratório. Ouça agora esses depoimentos e logo após eu volto. Nós estamos aqui terminando agora um café de pastores que a gente realiza toda sexta-feira e que na verdade foi o laboratório para a gente chegar à conclusão do tema do Cura Minha Noiva 2013. E a cada sexta-feira a gente tirou aqui para buscar entender esses princípios de produtividade, de administração, e a gente percebeu o quanto esse ativismo religioso estava destruindo ministros, a família dos ministros, quantas pessoas estavam perdidas na sua identidade ministerial, e isso dificultava algumas decisões até. E eu chamei aqui agora no final alguns pastores que têm participado conosco desse laboratório, que contribuíram muito para tudo isso acontecer, e eu queria que eles compartilhassem assim, rapidamente aquilo que contribuiu para a vida deles e que vale a pena você participar desse congresso, né? Então eu estou aqui com o pastor Valdinei, da Primeira Igreja Batista de Itaipu. E pastor, como é que tem sido esse tempo aqui, principalmente o irmão que tem participado assiduamente, tem contribuído muito, sempre com colocações assim específicas dos temas que a gente tem abordado, assim, como é que você vê esse tema hoje para pastores, líderes? Como é que você indicaria o Cura Minha Noiva para os pastores e líderes? O que mais te marcou? O que mais me marcou nesse tempo que nós temos tido aqui foi mudar o meu entendimento e a minha visão sobre essa questão de um tema. Quando a gente ouve falar em produtividade, parece que nós estamos falando de assuntos relativos à empresa, coisas que não têm nada a ver com a nossa vida espiritual. Mas nós fomos surpreendidos, nós fomos tremendamente edificados. Eu diria, pastor Márcio, que eu tenho tomado decisões, feito escolhas em função de tudo que nós temos aprendido e ouvido aqui, através de olhar para essa produtividade como uma coisa que vai fazer diferença completamente em nossas vidas. Então você, querido, que é um pastor, que é um líder, um empresário, como está a sua vida, seu ministério, sua família? Olha, acredite, muita coisa pode mudar para muito, mas muito melhor, através da abordagem que nós temos visto aqui sobre essa questão da produtividade, de metas, de fazer decisões, de você estabelecer metas para a sua vida. Nós temos sido surpreendidos, pastor Márcio, com o que nós temos visto e ouvido aqui. E você, querido, acredite, se você estiver nesse congresso, Cura Minha Noiva, eu acredito que muitas coisas vai mudar
que vai te ajudar a você tomar decisões. Eu acredito até que muitas pessoas que estiverem nesse congresso vão aprender a fazer escolhas, a tomar decisões que vão mudar completamente a vida, o ministério, vai afetar a sua família, seu ministério, sua vida de uma forma tremenda. Eu digo a você, não perca essa oportunidade, porque vai haver grande mudança. Eu acredito que vai ser um marco, um marco divisório na sua vida e no seu ministério. Amém? Obrigado, pastor. Eu queria chamar o pastor Glaucio aqui. O pastor Glaucio, ele é da Igreja Apostólica Luz do Mundo, em São Gonçalo, Mutuapira, e nós estamos em Piratininga. Ele vem lá de São Gonçalo toda sexta-feira, e eu creio que se ele está pagando esse preço, é porque de alguma forma está sendo significativo para a sua vida, e eu louvo a Deus pela vida do pastor Glaucio. Na verdade, nós nos conhecemos no Cura Minha Noiva 2011. Ele esteve lá no Cura Minha Noiva 2011, e desde lá a gente começou a andar juntos, temos uma aliança hoje. E eu queria que você falasse um pouco, pastor, como é que tem sido esse tempo, porque você fez questão também de participar desse laboratório que gerou esse tema, né, produtividade venenosa. O que mais chamou a atenção? O que você poderia dizer para o pessoal que está pensando se vai fazer ou não esse congresso? Amém. O que mais me chama a atenção é quanto à utilização do nosso tempo, de forma que a gente consiga fazer com que o nosso ministério não seja um problema para a nossa família, não seja um problema para o casamento, não seja um problema para os nossos filhos, não seja um problema para a nossa saúde, né? Então, trabalhar bem o nosso tempo faz com que o nosso ministério evolua mais e a gente não tenha essas sequelas no meio do caminho, né? A gente não acabe com um casamento prejudicado, com filhos prejudicados, com a nossa saúde prejudicada, mas conseguir conciliar essas coisas acho que é fundamental para a vida de todo pastor, porque a obra é muito complicada, é muito difícil, são muitas as tarefas, são muitas as responsabilidades, e se a gente não tiver realmente esse cuidado de produzir mais com menos tempo, produzir mais com menos, dando menos, né? Isso é fundamental para a gente conseguir tempo para todas as outras coisas que o Senhor tem para a gente. E como você mencionou no primeiro Cura Minha Noiva que eu participei, em 2011, onde a gente falava de vivendo do Evangelho, né? Aprendendo a viver do Evangelho. Se a gente consegue esse tempo, a gente consegue aproveitar, usufruir do Evangelho, né? A gente para de ter só tempo para pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho, mas a gente consegue tempo para usufruir com a família do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma das coisas que a gente aprendeu aqui é que esses pastores todos que você está ouvindo aqui, eles estavam produzindo, eles não estavam parados, eles estavam fazendo muitas coisas, porém o resultado muitas vezes não era no nível do esforço e ainda estava produzindo efeitos colaterais, muitas vezes na família, na saúde, né? Então, o que levou a gente a parar aqui foi entender que é possível fazer o que a gente tem que fazer com muito menos esforço, com muito mais qualidade, quando a gente foca, quando a gente identifica isso e se especializa nisso. Esse é um dos alvos do Cura Minha Noiva. Obrigado, pastor. Queria chamar o pastor Elias. Pastor Elias, ele é pai do pastor Glaucio, né? E tem também uma igreja lá em São Gonçalo, e sempre está ali com seu caderninho, anotando, fazendo anotações, tomando decisões. Então, queria que o pastor então pudesse compartilhar assim, o que mais te marcou, pastor, nesse tempo? Amém. Bom dia, meus amados, queridos pastores. É um privilégio muito grande estar falando para vocês nesta manhã. E todas as sextas-feiras, como o pastor Márcio já o disse, nós estamos aqui gozando deste momento gracioso, maravilhoso e abençoado na presença do Senhor, através do café da manhã. O tema realmente é um tema maravilhoso, produtividade. Mas o que me chama a atenção
é que nós estamos aprendendo que esta produtividade está embasada nos princípios da palavra do Senhor. A gente pode tentar produzir, trabalhar ao máximo, como tem pastores que vão à igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, trabalham e o resultado não aparece. Primeiro porque não está sabendo fazer a coisa, né? Não está produzindo adequadamente. E também, muitas vezes, nós estamos fora dos princípios de Deus. Isso me chama muito a atenção e eu tenho aprendido muito aqui, pastor Márcio, e meus queridos pastores, é estar dentro dos princípios bíblicos, dos princípios da palavra de Deus, acertando o ponto negro, né? É o alvo. Nós não podemos errar o alvo. E interessante que Cura Minha Noiva, quem é a noiva? Somos nós, né? Nós somos a noiva de Cristo. A qualquer momento ele virá buscar a sua noiva. Então a noiva de Cristo tem que estar cada dia melhor e mais preparada. E o objetivo é esse, é preparar a noiva de Cristo para o grande dia do grande encontro. É isso. Obrigado, querido. Queria chamar o pastor Eliezer. Pastor Eliezer é pastor da 2ª Igreja Batista em Itaipu. Ele também tem estado conosco, tem sido um grande companheiro nesses anos todos aqui, de vários projetos na região. Eu queria, pastor, que você pudesse compartilhar assim, o que é essa visão de produtividade, entender sobre isso, pode de fato afetar o nosso ministério, a nossa vida. Eu queria destacar aqui o valor do tema para qualquer igreja, independente da sua história, da denominação, do estilo ministerial, porque no meu caso e o pastor Márcio, por exemplo, nós temos diferentes ministérios, as nossas igrejas são diferentes, mas esse assunto é igualmente abençoador, tanto para o ministério como do pastor Márcio, quanto o ministério como o meu lá na 2ª Igreja Batista de Itaipu, e porque se trata de princípios que valem não somente para a nossa vida ministerial, mas para a nossa vida como um todo, desde a parte mais interna na nossa vida familiar até a parte profissional, e o ministério está nesse caminho aí, né? Então, é de valor para qualquer um, até mesmo se você não crê na palavra de Deus, quando você vê aqueles princípios da palavra de Deus aplicados à vida, você vai ficar balançado com isso, viu? Que Deus abençoe e que todos aqueles que se sentirem tocados, não resistam, estejam lá, porque vai ser abençoador. Amém. Obrigado, pastor. O que ele falou é muito importante, porque como a gente trabalha com princípios, princípios são universais, princípios não são religiosos, princípios servem para tudo e para todos. Por isso que, inclusive, nós estamos nesse ano chamando empresários também, porque a gente descobriu, e nesse laboratório alguns empresários participaram, que muitas vezes quem lida na área da administração, os princípios são os mesmos. Então a gente percebeu aqui que alguns pastores estavam errando na administração da igreja, da mesma forma que os empresários estavam errando na administração da empresa. Por isso que o pastor Eliezer falou que esses princípios servem para todos. Por isso que a gente está abrindo realmente, não apenas para pastores e líderes, mas para todos aqueles que se sentem perdidos nesse momento, precisando tomar decisões e entendendo que tem potencial e que, na verdade, não está conseguindo aproveitar esse potencial ao máximo. Eu queria chamar o pastor João aqui. O pastor João é pastor aqui do nosso ministério e ele também tem sido muito edificado, sempre tem compartilhado ali, está tomando decisões para o ano de 2014. Como é que tem sido, pastor? Para mim foi muito importante porque eu estava tentando mostrar até mesmo para o meu pastor, por algumas pessoas,
que eu estava trabalhando na igreja, que eu estava fazendo tanta coisa, né? E na verdade não era a minha identidade. Eu estava fazendo algo que era para cumprir um propósito ali que eu tinha de trabalhar na igreja. Eu queria estar mostrando o meu trabalho e eu me envolvia com muitas coisas que às vezes não era aquilo que eu devia fazer, que Deus não tinha mandado, né? E eu não, eu tenho que cumprir uma meta, eu tenho que fazer aquilo ali, porque o que o pastor vai pensar de mim, entendeu? O que eles vão pensar de mim? E nesses dias eu comecei a entrar numa crise boa, né? Eu comecei a perguntar a Deus, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Mas o Senhor falou comigo, através desses momentos que nós estamos estudando aqui pela manhã, que eu tenho que ter a minha identidade. Em primeiro lugar, eu tenho que descobrir a minha identidade. E foi tremendo que Deus usou pessoas para estar mostrando para mim, né? E usou esse estudo para estar mostrando para mim qual era a minha identidade. E hoje eu posso ver que a minha identidade estava fora daquilo que eu achava que era o certo. E eu descobri que Deus tem algo maior para a minha vida. Então eu estou investindo hoje na minha identidade, para que eu não venha gastar meu tempo. E se eu for colocar mais algumas coisas, até mesmo para a gente estar aprendendo mesmo a ter domínio sobre o nosso tempo, isso também foi ótimo para a minha vida, pastor. Eu não tinha aquela minha agenda, eu me programava de fazer tudo durante o dia. Aí colocava aqui. E daqui a pouco eu esquecia de alguma coisa. E nesses cursos que nós estamos fazendo pela manhã, na sexta-feira, no café, eu aprendi que eu tenho que botar no papel, eu tenho que ter uma meta, eu tenho que ter essa direção. E foi tão tremendo que para mim foi muito útil. Hoje, qualquer coisa, de uma semana para outra, na segunda-feira, eu já ponho ali na minha agenda tudo que eu tenho que fazer durante a semana e eu consigo fazer aquilo com excelência, ainda sobra tempo para outras coisas, até para dar umas pescadazinhas na praia sobra tempo, entendeu? Então que Deus possa nesse congresso estar falando no teu coração, porque no meu coração eu tenho certeza que Ele falou e dos pastores que estão aqui. Você vai ser muito bem-vindo em nome de Jesus. E também temos hoje conosco o pastor Ricardo. Por favor, pastor Ricardo. Pastor Ricardo, ele tem nos acompanhado já em alguns momentos e ele decidiu estar conosco aqui. E eu queria também aproveitá-lo para compartilhar. Hoje, pela manhã, você ouviu sobre identidade, sobre a importância da gente estar focando aquilo que Deus tem para a nossa vida de acordo com o nosso chamado, a nossa identidade, e a importância da gente, inclusive, tornar isso visível, porque muitas pessoas, às vezes, estão precisando do que a gente tem, mas nem sabe. E, às vezes, a gente também está precisando, na própria igreja, de recursos que a gente nem sabe que existe. Mas, quando isso tornar claro, todas essas pessoas vão se levantar. Queria, então, ouvir o pastor, o que você entendeu disso aí? A paz a todos. Eu tenho entendido, pastor, que todos nós, pastores, líderes, sempre buscamos fazer a obra de Deus com excelência, buscando sempre o melhor, mas muitas das vezes estamos equivocados em algumas posições, em algumas direções. E o que eu tenho aprendido em estar com os meus irmãos aqui, e tenho certeza que você que participar desse congresso também você vai aprender como eu tenho aprendido, é que, acima de tudo, nesse congresso existe uma troca de ideias, a gente aprende muito nesse período em que a gente está junto, às vezes com a experiência do irmão que é parecida com a que a gente está vivendo, mas nem sempre a solução que ele achou é a mesma nossa. Então a gente aprende que é possível nós enfrentarmos as lutas ministeriais, particulares, às vezes com a troca da experiência. E eu tenho participado do Congresso Cura Minha Noiva, e tem sido de tamanha edificação, não só para mim, ministerialmente, como também na minha família, na minha casa. E eu recomendo a você que está aqui assistindo esse vídeo que esteja com a gente, porque com certeza a tua vida vai ser edificada e você vai perceber que não é só você que está de repente enfrentando esse problema, há outros que estão, e essa troca de amor, de compreensão, de respeito, vai acalmar teu coração e você vai ver que é possível ter um ministério abençoado, produtivo, com excelência, sem sacrificar outros lados da sua vida. Que Deus assim te abençoe, em nome de Jesus. Então, como você viu, é um tema muito importante, que tem abençoado já aqui vários pastores, como eles mesmos falaram aqui, tem sido um divisor de águas na vida de muitos que aprenderam a ser mais produtivos, aprenderam a administrar melhor a sua vida, suas finanças,
Decisões foram tomadas a partir daí, e eu tenho certeza que com você não vai ser diferente. Com esse conceito de produtividade, você não vai mais perder oportunidades, porque você vai se antecipar a elas, e quando elas chegarem, você vai estar preparado. Te espero lá. Que Deus te abençoe.